Olá, amigo. Vamos para mais um vídeo do nosso curso de programação orientada a objetos usando a linguagem Java. Esse é o episódio número 6. Nós vamos falar sobre métodos, certo? Como é que nós invocamos métodos, como é que nós passamos mensagens, como a gente usa no linguajar da orientação a objetos, para os objetos de forma que eles modifiquem as características daquele objeto, tá certo? Começando aqui, né? Não falei, aqui estão meus dados, aqui está meu e-mail, caso você queira entrar em contato, tá certo? Esses são meus slides que eu uso nas aulas presenciais. E agora sim nós vamos começar um pouquinho sobre o que nós já vimos, né? Nós falamos de classes, falamos que as classes modelavam comportamentos e características, né, de objetos, e a diferença entre classes e objetos, né, que muita gente no começo, né, confunde o que é uma classe, o que é um objeto, né, nos vídeos anteriores, né, nós falamos bastante sobre isso, tá certo? Nesse, nesse episódio aqui, que é o sexto dessa primeira temporada, nós vamos falar sobre como interagir com os objetos que foram criados a partir de classes. Então, isso é uma característica extremamente importante da orientação a objetos, porque vai permitir com que a gente possa chamar métodos que modificam as características, né, que são os atributos desses objetos. Vamos ver um exemplo aqui que nós já usamos nos vídeos anteriores, né? Para quem não viu, dá uma passadinha lá e olha, tá certo? Aqui nós falamos que tínhamos diversos objetos, né? Começamos falando que eram diversas coisas, depois falamos que eram objetos e falamos que esses objetos eram manipulados por uma aplicação, tá certo? Mas onde que nós usamos métodos aqui, né? Então, por exemplo, quando nesse jogo, né, esse objeto aqui atingir, por exemplo, esse porco ou esse pilar aqui ou esse daqui, alguma coisa precisa acontecer que vai fazer a interação com o jogo, né? Então, o que vai acontecer é que nós vamos disparar métodos desses objetos, dizendo para ele, por exemplo, olha, você precisa ser destruído, você agora precisa rolar e cair, você precisa invocar métodos, chamar métodos, que é o que nós falamos aqui, né? Que vão interagir com esses objetos modificando suas características. Então, por exemplo, quando você atingir esse elemento aqui, esse objeto, ele precisa ser, por exemplo, destruído, né, no caso desse jogo. Então você vai dizer, ó, se destrua. Você tem vários outras interações aí usando métodos. Mas como é que nós definimos a criação de métodos, desculpe, na linguagem Java? Então eu coloquei aqui a sintaxe, uma sintaxe relativamente simples, onde nós temos um modificador aqui nesse primeiro elemento, tá certo? Que vai indicar qual é a visibilidade do método. Normalmente, né, a maioria absoluta, né, dos casos, nós usamos público ou privado, que é para definir se vai poder ser visto de fora da classe ou não, né? Um atributo público é visto fora da classe, um atributo privado não é visto fora da classe. E existem essas duas possibilidades, né? Logo depois nós temos o tipo de retorno, que permite indicar se aquele método ele vai devolver um valor ou não, ou ele vai fazer a lógica de programação, mas não precisa devolver nada. No caso de não devolver nada, eu coloco void. No caso de devolver alguma coisa, eu vou utilizar int, boolean, string ou até um tipo de uma classe que eu já defini anteriormente, tá certo? Então, o que ele vai retornar? Void nada, ou um tipo, ele vai retornar alguma coisa daquele tipo. Logo depois vem o nome do método, que segue uma convenção Java, onde a primeira letra do nome do método precisa começar com maiúsculo ou minúsculo, desculpe. Não é obrigatório, mas é muito recomendado para que quem está de fora possa saber que exatamente ali se trata de um método. Depois disso, nós temos parênteses, e entre esses parênteses nós temos uma lista de parâmetros. Essa lista de parâmetros segue o mesmo conceito da definição de variáveis, onde nós temos primeiro o tipo daquela variável e logo depois o nome que vai ser dado a ela. Como eu posso ter vários, eu separo elas por vírgulas. Então, por exemplo, imagine que eu tenho que passar dois parâmetros do tipo inteiro, eu posso botar int x, vírgula, int y. Ok? Depois nós temos um abre-chaves e fecha-chaves. Entre esse abre-chaves e fecha-chaves nós estamos criando um bloco, como nós vimos aí na temporada 0. E dentro desse bloco nós vamos colocar todos os comandos referentes àquele método que nós estamos criando. Então, uma sintaxe bastante simples, tá certo? Onde é permitido criar um método. Coloquei aqui nesse slide um exemplo, veja que ele está aqui, de como
criar um método. Embora aqui eu tenha criado um método já para fazer alguma atividade de verdade, né? Imagine que eu tenho uma classe relógio e vamos querer aumentar os segundos, né? Imagine que a classe relógio vai ter hora, minuto e segundo, né? Que vai ser controlado por essa classe, né? Então, se eu quiser aumentar os segundos, como é que eu faço a declaração de um método que vai fazer isso? Vou colocar um método público, poderia colocar privado, mas vou colocar público, que vai fazer com que eu externalize isso, tá certo? Depois eu coloco o void, que aqui embaixo, pelo que você pode ver, não definiu nenhum valor de retorno, ou seja, ele vai mudar as características do objeto, mas não vai retornar nada. Depois, aqui vem o nome do método, onde, veja, usei minúsculo no nome do método, tá certo? Usei maiúsculo na segunda palavra, mas não tem problema, o que conta é a primeira aqui. Eu tenho abre e fecha parênteses, então aqui, ó, o método não tem parâmetros, mesmo assim eu preciso obrigatoriamente colocar os parênteses. Depois eu tenho o abre-chave e fecha-chaves, e dentro disso eu tenho a lógica, tá certo? E veja que, por exemplo, aqui, ó, esse elemento aqui, segundos, ele está sendo modificado. Se você perguntar quem é segundos, ele não é parâmetro. Então, assim, de onde veio esses segundos? Esses segundos, com certeza, na solução do problema, é um atributo da classe. E eu estou modificando ela, como eu estou dizendo aqui. Ó, o método modifica o atributo segundos, né? Faltou dizer aqui o atributo da classe, né? Mas é um atributo da classe mesmo. Então, o que foi que eu fiz? Eu incrementei os segundos, perguntei se os segundos era 60 para poder zerar para começar de novo, tá certo? Então, um exemplo bastante simples aí de como escrever um método. Agora, imagine o seguinte, eu quero um método, também da mesma classe relógio, que acerte as horas, onde eu vou passar a hora, o minuto e o segundo que eu quero setar, né, como a gente chama na linguagem Java, eu quero setar esses elementos dentro do objeto. Então, o que eu faço? Eu digo que ele é público, que não vai retornar nada. O nome do método é acertar a hora, também minúsculo. Ó. E veja aqui a passagem de parâmetro. Então, na verdade, esse slide aqui é para mostrar como é que eu passo parâmetros. Além disso, né, eu passei 3 parâmetros e eu quero colocar esses parâmetros dentro dos atributos da classe. Só que eu estou forçando um pouco para que o nome do parâmetro seja igual ao nome do atributo da classe. Como é que eu vou diferenciar que é um atributo ou é um parâmetro? No método, eu posso usar assim, ó, dis.hora, dis.minuto, dis.segundos. Esse dis diferencia os parâmetros dos atributos da classe. Então, esse dis.hora, eu estou me referindo a quem? Ao parâmetro ou ao atributo da classe? Ao atributo da classe. O parâmetro é esse, ó, sem o dis. Então, eu estou dizendo, olha, coloque a hora que eu passei como parâmetro dentro da hora do atributo da classe. E assim para os outros dois elementos. Ok? Alguma dúvida? Então, nesse slide, né, o que nós temos é a passagem de parâmetro e o uso do dis. Vamos ver mais um, tá certo? O que acontece nesse método aqui que nós mostramos agora, se eu passar valores errados no parâmetro? Imagine que eu passo o valor 75 para os minutos. Não existe minuto 75 dentro de uma hora normal, né? O que existe, por exemplo, agora são 7 horas, 15 minutos e 20 segundos. Não existe 7 horas, 75 minutos e 15 segundos. Então, esse 75 está errado, tá certo? Então, eu como método que estou querendo acertar a hora, tenho que dizer, olha, nada feito, você não pode passar esses valores aqui como parâmetro, tá certo? Então, aqui eu digo assim, se utilizarmos o método acertar a hora da maneira que foi implementado, a gente vai ter problemas no nosso objeto, porque eu vou estar passando horas erradas aqui, ou minutos errados, ou até segundos errados, tá certo? Então, a gente vai modificar para essa outra implementação. O acertar a hora continua recebendo 3 parâmetros, só que eu faço a pergunta, vem cá, a hora que eu estou passando é maior do que 23? Porque eu também não posso ter hora 25, hora 26, só vai até 23, né? A hora 24 acaba virando zero. Minuto 59 e segundo 59. Se algum desses acontecer, opa, devolvo falso. Como assim devolvo falso? Veja que aqui, ó, eu não tenho mais boolean, ou não tenho mais void, eu tenho boolean.
Significa o que a gente viu lá atrás? Significa que o método vai devolver alguma coisa. Nesse caso, eu estou dizendo, ele vai devolver um boolean. Ele vai informar para quem chamou esse método se houve ou não a atribuição dos valores. Porque se eu passei parâmetros errados, eu vou dizer, ó, falso. Lá, quem chamou, imaginando que foi um application, ele vai dizer, olha, nada feito, você passou os parâmetros errados. Por outro lado, se os parâmetros aqui estão corretos, eu atribuo, como eu fiz aqui, e como nós fizemos no método anterior, e devolvo verdadeiro. Então, nos dois casos, né, seja verdadeiro ou seja falso, esse if, eu vou ter que ter um valor de retorno para poder devolver se está ok ou se não está. Então, esse método que nós criamos aqui é exatamente com esse objetivo, tá certo? Permitir mostrar que tem como devolver valores de retorno. E na hora de devolver, eu preciso dizer aqui, usar essa palavra reservada, né? Dizer, ó, return e o valor que eu quero retornar. Nesse caso é verdadeiro, desculpe, nesse caso é falso, nesse outro caso aqui é verdadeiro. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, temos um exercício para a gente montar de fato uma classe relógio que vai permitir guardar as horas, os minutos e os segundos. E aí eu tenho que ter métodos. Na verdade aqui não é um método, deveria ser a classe, deverá ter os seguintes métodos, né? Um método acertar o horário, que permite definir uma determinada hora. Opa, muito parecido com esse, né? Aumentar os segundos, aumenta os segundos, ajustando também as horas e os minutos. Mais ou menos como esse, né? Só que aqui eu não estou ajustando os outros dados. E mostrar a hora que retorna um string no formato hora, minuto e segundo. Além disso, eu vou fazer uma classe que vai testar esse funcionamento do relógio, tá certo? Então, vamos pegar aqui o Eclipse, né? Como eu disse aí, nós podemos usar o NetBeans ou o Eclipse, fique à vontade para usar o que você gostar mais. Eu tenho aqui o Eclipse, mas ao longo do curso nós vamos usar um e usar outro para mostrar que realmente dá para você aprender, né, a linguagem Java com qualquer um. E nós vamos criar aqui a classe relógio. Espero que não tenha, acho que não tem. Criamos aqui a classe, opa, botei relégio. Vamos aprender uma técnica aqui no Eclipse, mas eu posso ter isso, eu tenho isso nas outras interfaces. Ué, source refactor. Não achei. Estranho. Bom, mas vamos por aqui pelo erro, né? Eu induzi o erro. Eu achei que tinha ali no refactor. Bom, mas aqui, ó, rename compilation to relógio.java. Eu alterei o nome da classe e ele reclamou, né? Porque o nome da classe tem que ser o nome do arquivo. Então, nessa alteração, eu troquei aqui para relógio, que era o que eu queria. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu tinha acertado. Ah, tá aqui como rename. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Certo? Tá relógio. Então, eu posso vir aqui. Rename. Não sei por que ele não tinha. Acho que eu cliquei no lugar errado. E aqui agora ele diz, ó, troque o nome. Então, isso aqui vai ficar relógio. E ele troca aqui também o nome do arquivo para relógio. Ok? Bom, olhando lá para o nosso slide, ele diz o seguinte, eu preciso ter um método para acertar o horário que define uma determinada hora. Para a gente não perder muito tempo, eu vou copiar exatamente o que está aqui, tá? Vamos ver se ele permite fazer essa cópia. Permitiu, né? Ele está reclamando. Vocês viram como eu indentei, né? No meio é Alt, Command e I, tá certo? Mas existe aqui, ó, deixa eu ver, não sei se... Correct Indentation, tá certo? Source Correct Indentation. Que para não ficar naquela negócio louco lá, né? Ele está reclamando aqui que
esses elementos aqui não existem. E realmente não existem porque nós não criamos, né? Os atributos. Private, hora, opa, faltou int, né? Private, int, minutos. Veja que lá embaixo já está consertando, né? Private, int, segundos. Certo? Ele está dizendo aqui, está dando warnings, né? Sobre os elementos, tá certo? Mas nós temos aqui já o método acertar. Vamos ver mais um, né? Mais um método nosso. Aumentar os segundos, né? Permite aumentar os segundos, ajustando também os minutos e as horas. Vamos pegar o que a gente fez e modificar, tá? Vamos ver se a gente acha aqui. Acertar a hora não, aumentar segundos. Certo? Vamos pegar esse cara, trazer ele para cá. Certo? Aumentar os segundos, veja que ele não reclamou. Então, imagine o seguinte, ó. Eu chamei o método aumentar segundos, ok? Se o segundo for igual a 60, o que aconteceu? Eu tenho que aumentar 1 minuto, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Pegar aqui, fazer um bloco, certo? Segundos é 0, mas eu tenho que aumentar os minutos. Minutos, mais, certo? Tudo bem? Então, eu cheguei em 60, segundos foi 0, mas minuto tem que ser incrementado. O que eu faço? Eu chamo acertar a hora, certo? Com quem? Passando quem como parâmetro? Hora, minutos e segundos. Tudo bem? Então, ó, eu fui 58, 59, 60. Quando chegar no 60, segundos passa a ser 0, mas eu incremento os minutos. Tudo bem? Tranquilo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar também se eu não cheguei no minuto 60. Então, depois que eu faço isso aqui, eu vou fazer outra pergunta. If o quê? If minutos for 60, o que eu faço? Se minutos for 60, minutos recebe 0, não é isso? E as horas precisam ser incrementadas. Hora, né? E a hora precisa ser incrementada. Certo? Como eu fiz aqui, ó. E preciso quem? Acertar a hora. Acertar, hora passando, hora, minutos e segundos. Certo? Esse aqui eu vou fazer em caso não tenha chegado no 60. Aparentemente é isso, né, pessoal? Ó, imagine que eu aumentei só os segundos. Aumentei os segundos e saí, não chegou no 60. Imagine que eu aumentei agora os segundos e chegou no 60. 60 passa a ser 0, minuto passa a ser minuto mais 1. E se não chegou no 60, imagine que está no 38, passa a 39, só acerto a hora para poder acertar os outros elementos do relógio. Agora, se o minuto é 60, eu digo que minuto é 0, aumento a hora e chamo acertar a hora de novo. Tudo bem? Então, aumentar segundos, ele permite, na verdade, fazer o controle tanto da hora quanto do minuto. Ok? Vamos ver qual é o último método que ele quer. Um método que devolva um string nesse formato. Ok, então vamos lá. Vamos chamar aqui. Eu ainda não quero usar o override do método do string, tá? Nós vamos ver isso uma aula um pouco mais para frente. Public string, mostrar hora, não foi isso? Não passo nada como parâmetro, tá certo? Veja que ele já vai reclamar aqui, né? Por quê? Porque eu não estou devolvendo nada. Se eu botar aqui, ó, return, assim, ó, ele já para de reclamar, tá certo? Porque ele está querendo que você devolva alguma coisa. Então, mostrar hora vai ser o seguinte, nós temos que devolver alguma coisa naquele formato, hora, minuto e segundo. Eu vou devolver de uma forma bastante simples e você, aí em casa, se tiver realmente bem disposto, você altera para passar, para fazer direitinho. Então, vou devolver hora, mais concatenado com 2 pontos, mais minutos, mais concatenado com 2 pontos, mais, opa, ficou mais dentro, né?
mais segundos. Veja, isso aqui está correto. Só que, por exemplo, se for 7 horas, 2 minutos e 3 segundos, vai ficar assim, 7, 2 pontos, 3, 2 pontos, 5. Não vai ficar 0, 7, 2 pontos, 0, 6, 2 pontos, 0, 3. Certo? Como ele estava falando aqui, com 2 cada um, tá certo? É só você fazer o teste, mas nesse momento vou deixar exatamente assim. Então, criei a classe relógio, tá certo? Não sei se está certo ou não. Para isso, eu preciso criar o application para poder fazer o teste, tá certo? Então, vamos criar uma outra classe aqui, que vamos chamar de app relógio e vamos marcar como para que ele gere o método main para que eu possa testar, tá certo? Então, ele gerou aqui. Vamos aqui no to-do, né? Fazer a implementação. Vou criar uma instância, né? Um objeto do tipo relógio. Relógio R igual a new de relógio, não é isso? Lembre, existe o construtor padrão, né? Nós não criamos o construtor padrão. Ele cria para você, como nós não definimos nenhum construtor, então ele permanece lá. Então eu posso chamar assim, relógio R igual a new de relógio. Eu posso acertar a hora, como é que eu faço isso? R ponto, para que ele me diga o que existe lá, acertar a hora. Esse momento agora são 7h34, 7h34 minutos e vamos inventar aqui 16 segundos, certo? Esse é o acerta a hora. Se eu mandar imprimir, né? Então, posso fazer R ponto mostrar a hora, tá certo? Vamos executar isso aqui para ver o que dá. Ó, 7h34, 16, aquilo que eu falei, o 7 não ficou 0,7. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, R ponto aumentar segundos, certo? O que ele vai fazer? Ele vai incrementar um segundo. E nós vamos agora mostrar essa mudança. Mostrar a hora, ok? Então, só chamar aqui. Então, era 7h34, 16 minutos, aumentei um segundo, 7h34, 17 minutos. Agora aqui, ó, vamos fazer o teste, né? 59, ok? Diminui um pouco aqui, né? Todo mundo já percebeu aí. 7h34, 59, 7h35, 0. Ok, né, pessoal? E agora vamos fazer o seguinte teste. São 7h59, 59 vai aumentar um segundo, certo? Lembre sempre de salvar. 7h59, 59 passou a ser 8 horas em ponto, né? 8:00. Beleza? Então, ó, esse exercício está resolvido, está tudo ok. Vamos dar uma olhada ainda no slide para ver se ele pede mais alguma coisa. Então, só olhando aqui, né? A classe deverá ter esses métodos, acertar horário, aumentar os segundos, mostrar a hora, tá tudo certo. Fazer o programa em Java que cria um objeto do tipo relógio e teste seu funcionamento. A gente testou ali, funcionou, né, normalmente, mudando as horas, mudando os minutos. E agora tem um exercício mais aí, que é um exercício bacana aí para que você possa testar um pouco mais aí seus conhecimentos. Faça um programa Java que cria um objeto do tipo relógio e pergunte a hora atual. Então ele vai dizer, ó, amiguinho, entra aí a hora, minuto e o segundo. E depois você vai fazer um programa que vai atualizar o relógio a cada segundo, usando esse thread.sleep1000, tá certo? Não vamos entrar em muito detalhe, mas assim, pense no seguinte, ele vai passar um segundo para poder executar o próximo comando. E vai mostrar as horas a cada 5 minutos. Então, o relógio, de forma automática, né, quer dizer, o programa vai ficar modificando o relógio de forma automática e vai mostrar a cada 5 minutos. Eu vou fazer só uma pequena parte disso e eu vou deixar que o resto você faça, principalmente para poder mostrar esse thread.sleep. Então, vamos sair daqui, vamos voltar lá para o nosso programinha, tá certo? E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos precisar de um for, né? Para, sei lá, id1, sei lá, vamos botar até 100. 100 é muito, né? Ele não vai conseguir ver. Na verdade, aqui você pode fazer um laço indefinido, né? Já que ele vai mostrar a cada 5 minutos, para você não fazer isso aqui, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Um laço vai ser feito 50 vezes, e esse pedaço aqui, ó, vamos tirar daqui e vamos botar aqui dentro, certo? O que vai acontecer aqui, né, nesse exemplo, não vou botar 50 não, vou botar 10. Só para que a gente possa dar uma olhada. Vamos botar outro horário aqui, 57.
Vamos rodar agora, certo? Só para a gente... saiu. 7, 59, 57, 58, 59, passou a ser 8, 8, 81, 82, 83, 84, 85. Só que assim, a gente não viu, né? Mas ele executou tudo de uma vez, né? Vamos rodar aqui de novo, ó. Jogou tudo lá, tá vendo? Então aquele thread.sleep, passando 1000 aqui como um parâmetro, vamos ver o que esse cara vai fazer. Eu salvei aqui, ele está dando erro, porque na verdade o thread ele gera uma exceção, tá certo? Que nós vamos falar um pouquinho mais, né, em outra temporada, em outro vídeo de outra temporada. Eu cliquei aqui, ó, e disse assim, ó, add throws declaration. Então, ele gerou aqui para mim, ó, throws interrupted exception, que permite que eu jogue para diante essa exceção. Não vamos entrar em detalhes agora, tá certo? Deixa ele gerar e vamos rodar de novo. Ó, tá vendo? Ó? A cada segundo ele atualiza o relógio, ó. Que era exatamente o que a gente queria. Beleza? Ó, parou, né? Porque ele vai até a hora 8:07, né? Porque já fizemos até 10. Está aqui praticamente montado o programa, né? Só que é o seguinte, ele vai mostrar as horas apenas a cada 5 minutos. É claro que para você testar, pessoal, você não vai esperar 5 minutos para saber se ele fez certo, né? Bota um tempo menorzinho, tá certo? Faz uma conta menorzinha, sei lá, cada 5 segundos. E aí ele vai e mostra a cada 5 segundos, ou em média 5 minutos. Né? O problema é que pede isso aqui. E aí você vai conseguir resolver esse problema. Mas ali no exercício que eu mostrei já está, digamos que 90% feito. Conserta a questão de mostrar a hora, para mostrar certinho, né? Por exemplo, 8, 08, 00, 00. Ao invés de ficar lá 8, 2.0, 2.0. Fica feio, né? E você arruma também, né? Ajeita essa parte de mostrar apenas a cada 5 minutos e não toda vez no laço, como a gente mostrou aí agora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai interromper ele por aqui. No próximo episódio, a gente vai dar continuidade, né, falando dos métodos privados e um pouco mais detalhes sobre a criação de métodos. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aprendendo no nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Até mais, pessoal.